Você ainda continua com aquela sensação de que você arruma, 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 limpa, 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 e parece que tudo continua um caos. Talvez você esteja focando em tarefas de manutenção, ao invés de tarefas de transformação. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre os 4 estágios de limpeza que fazem toda a diferença para colocar a nossa casa em ordem. O meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce e Ordem. Seja muito bem-vinda. Se você tem interesse sobre esses tipos de assunto, de organização de casa, organização do tempo, tantos outros tipos de organização, se inscreva nesse canal e vamos lá para o conteúdo de hoje. Esses 4 estágios de limpeza, de organização, enfim, assim, abriram os meus olhos de uma tal forma que eu comecei a refletir e perceber que eu precisava achar um método que mudasse a minha vida. Porque eu fui percebendo que na minha rotina eu vivia apagando incêndio, eu vivia de manutenção, mas as coisas elas não mudavam, elas não se transformavam aqui dentro de casa. Apesar de eu ter já certos hábitos que me ajudavam a transformar a minha casa, no final das contas eu estava, sabe, disfuncional. A minha casa estava desfuncional. A minha rotina não estava me ajudando. Então, quando eu tive contato com o método Fly Lady, e também essa consciência de que eu precisava não só viver de manutenção, mas de transformação da minha casa, as coisas começaram a mudar. E por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, que, assim, nas minhas andanças por essa internet, estudando e trocando experiências aqui online, eu percebi que eu precisava ter atenção também a não só viver apagando incêndio na minha vida, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que são esses estágios, né, de manutenção da nossa casa, que muitas vezes a gente fica preso nisso e as coisas parecem que não se resolvem. Então, primeira coisa, pegando meu papelzinho, meu famigerado papelzinho que me ajuda, primeira coisa de manutenção é a arrumação, tá? Eu fico em casa, eu trabalho em casa, eu sou dona de casa. Então, a maior parte dos meus dias eu estou dentro de casa, eu não trabalho fora. Isso significa que eu passo a maior parte do meu tempo arrumando bagunça. Não somente as bagunças que eu e meu marido fazemos, mas também os meus filhos pequenos. Eu tenho um de 3 e tenho uma de 1 ano e meio. Então, assim, bagunça é o dia inteiro. E vai arrumando, e vai arrumando, e vai arrumando, e vai arrumando. Eu tô te falando desse exemplo porque para você entender que arrumar é você pegar aquela bagunça e colocar no lugar, certo? Então você tá ali naquela rotina, sempre devolvendo as coisas para o lugar. Isso é uma tarefa de manutenção, ou seja, você está impedindo que o caos se instale, porque se você não está constantemente arrumando as coisas dentro de casa, e você vai deixando a bagunça instalar, e você vai deixando a bagunça instalar, e você vai deixando a bagunça instalar, vai virar uma confusão que depois, na hora de você colocar as coisas no lugar, assim, vai ser uma missão quase que impossível. Então é por isso que é um ritmo e é um hábito que a gente vai colocando na nossa vida de manutenção. Então, por exemplo, se eu cozinho, eu preciso usar utensílios. E esses utensílios, eles precisam voltar para o lugar deles. Isso é arrumar, certo? Combinado? Então, vocês entenderam o que é arrumar. Então, eu preciso, às vezes, dobrar uma manta. Às vezes, eu preciso arrumar os brinquedos. Às vezes, eu preciso... Às vezes, não é nem lavar a louça, mas, assim, só de colocar a louça na pia, eu já estou arrumando, porque eu tirei a bagunça de cima da mesa, tá? Só que a arrumação, gente, ela não resolve bagunça acumulada. Ela só não permite que o caos se instale. Então, a arrumação nada mais é do que uma tarefa de manutenção. E se você só vive de arrumação, você nunca resolve o seu problema. E o seu problema é a bagunça. E é por isso que você precisa de um hábito de transformação. Na verdade, não só um, são 2 hábitos de transformação que nós já já vamos conversar sobre eles, tá bom? Um deles é a organização, tá bom? E o outro, a gente tem até já um vídeo aqui sobre esse outro hábito de transformação, mas nós vamos começar sobre a organização. Então, o primeiro estágio, quando a gente vai falar estágio e até mesmo um hábito que nós vamos construindo na nossa rotina, é o da arrumação. Então, ele faz parte do processo de limpeza e de arrumação da nossa casa, tá bom? O que acontece é que às vezes a gente confunde arrumar com organizar. Então, eu arrumei, então eu organizei minha casa. Não. Porque a organização, ela transforma a nossa casa. Por que ela transforma a nossa casa? Porque organizar nada mais é do que você definir um lugar certo para cada coisa. É você definir, entre aspas, uma casinha para as coisas da sua casa morarem. Então, se eu defino, por exemplo, que esses livros, eles sempre vão estar naquela prateleira, quando eu terminar de gravar, eu sei onde eu vou colocar esses livros no lugar, porque eles aqui estão somente de cenário, porque normalmente esse pallet que eu tenho aqui,
ele guarda os brinquedos das crianças. Só que eu precisava de um lugar para gravar, e aí um lugar que tenha uma boa iluminação, porque até tem outros lugares, mas não tem iluminação, eu não queria tirar a luz, que é enorme dali. Vou arrumar um cenário aqui para me poder gravar. E aí, o que, que é a organização? É eu entender que os lugares desse livro não são aqui, eles estão aqui temporariamente, mas eles vão voltar para lá. Organização é eu entender onde ficam os brinquedos dos meus filhos, porque depois que eles brincarem, eu sei onde eu vou colocar eles no lugar. Agora, se eu não tenho um lugar definido para essas coisas, quando eu vou arrumar, eu vou colocar essas coisas em qualquer lugar. E se eu coloco em qualquer lugar, a casa sempre está bagunçada. E não somente bagunçada, ela está desfuncional, porque na hora de eu procurar, eu não sei aonde achar. Porque eu não lembro da última vez aonde eu fui enfiar as coisas, porque eu só queria arrumar, queria tirar a bagunça do caminho e eu coloquei em qualquer lugar. Porque eu não organizei. E esse que é o grande problema quando a gente vai falar sobre bagunça. A bagunça ela vai se instalando porque a gente não organiza. E a gente tem dois problemas. A gente tem um problema que na hora que a gente precisa arrumar, porque a gente vai sair ou porque a gente vai receber uma visita, é a hora que a gente quer organizar. Só que organizar demanda tempo, demanda planejamento. A gente precisa pensar, beleza, essa coisa aqui ela precisa estar de fácil acesso para as minhas crianças. Então eu não vou colocar os brinquedos lá em cima, porque esses brinquedos eu quero que seja de fácil acesso para eles, então eu vou colocar aqui. Os brinquedos que eu quero que eles não acessem vão ficar em cima. Ou então, esse objeto eu uso com frequência, porque eu estou estudando esse livro, estou lendo esse livro, então ele vai ficar nessa prateleira. Os livros que eu não estou lendo agora vão ficar em cima. Então, isso é trazer ordem para sua casa, é organização. E vai trazer praticidade e funcionalidade na sua casa. E na hora de você arrumar no dia a dia, porque você teve que tirar do lugar para poder consultar um livro, ou porque você teve que tirar do lugar para o seu filho brincar, você vai saber colocar aquilo naquele lugar e quando você precisar de novo, você vai saber aonde acessar. E aí, sem organização, a bagunça ela sempre vai estar se instalando, tá bom? A bagunça ela sempre vai voltar de alguma forma, porque não tem um lugar certo para você colocar as coisas. Então, a organização ela é um estágio de transformação da sua casa. Porque a partir do momento que você define que que uma coisa tem um lugar certo, o hábito, a rotina da sua casa é totalmente facilitada, né? Então a bagunça ela não volta com facilidade, porque você não vai ter que ficar tirando coisa para poder acessar outra e depois colocar tudo no lugar, não vai ter, sabe, um flow, vai ter um ritmo próprio a casa, porque você sabe como as coisas funcionam, tá bom? Então agora nós entendemos que existe uma diferença entre arrumação, que é um estágio de manutenção, e organização, que é um estágio de transformação quando a gente está falando sobre limpeza, arrumação da casa, organização, etc. Vocês estão me entendendo, né? Vamos para o próximo estágio de manutenção. Limpeza. Sim, limpeza é um estágio de manutenção, tá bom? Seja uma limpeza profunda, seja uma limpeza rápida, você está ali impedindo que a sujeira se instale dentro da sua casa. Então, você precisa que a sua casa tenha uma manutenção. Se uma casa é abandonada, seja porque sei lá, as pessoas se mudaram e vai vender para alguém, ou sei lá, simplesmente abandonou e ficou por isso mesmo, a sujeira ela vai se instalando naquele lugar. E aquilo vai ficando de uma forma que depois fica até muitas vezes difícil de você limpar. Se você não está constantemente limpando de forma rápida, seja para passar um pano rapidinho para você tirar o pó ou aspirar ou passar um pano rápido. Seja uma limpeza profunda, então esfregar para tirar a gordura, seja lá o que for, você está pecando na manutenção da sua casa. Você está deixando com que a sujeira se prolifere. Só que, gente, uma casa ela pode ser limpa e continuar tendo aquela sensação de sujeira. Porque a sensação de sujeira não é somente a sujeira de pó, mas é porque é uma sujeira visual, porque está tudo bagunçado, as coisas não têm lugar. Então não adianta você sempre estar limpando, 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 e no final você limpa e parece que não resolve, você não se sente tranquilo dentro de casa. Por quê? Porque tá tudo sempre bagunçado. Então, gente, a gente não tá procurando ter uma casa perfeita, um showroom, né? Quando a gente olha as revistas, tá tudo ali impecável. Não é isso que a gente tá procurando. Sempre vai ter uma bagunça, sempre vai ter uma coisa para fazer, sempre vai ter uma roupa para dobrar, sempre vai ter uma louça para lavar, sempre vai ter. Isso aqui faz parte. A sua casa, ela é viva. Ela é viva. Só que se você limpa, 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 e você sempre tem aquela sensação de não ter paz dentro de casa, provavelmente você está precisando de um outro estágio desses 4 estágios de limpeza, né, de impedimento, de bagunça se instalando na sua casa, que é o destralhe. Então você tem mais coisa na sua casa do que você deveria. Ou
né? Eu sou super a favor do destralhe, tá bom? Mas assim, às vezes você só não tem lugares o suficiente para poder guardar suas coisas, tá? Só que aí a gente tem um problema, tá? Qual é o problema disso? Porque as pessoas, elas querem solucionar a bagunça comprando caixa e colocando prateleira e comprando armário. E quando vê tem armário, tem prateleira, tem tudo e a bagunça continua lá, continua lá, continua lá. E aí é difícil limpar, e aí tem muita bugiganga, e tem muito nhenhenhé, e tem muito, tipo, sabe, coisa pequenininha, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente vai percebendo que o problema é acúmulo mesmo. E a gente precisa desapegar das coisas. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, dando algumas dicas de como você faz para destralhar, né? Porque às vezes é difícil desapegar mesmo. Seja por um apego emocional, seja porque você olha para aquilo e você fala, cara, uma hora eu vou precisar disso e não vai estar aqui. Só que a gente muitas vezes precisa, ó, deixar ir embora para dar espaço, porque, gente, quando a gente se desapega de alguma coisa, a gente destralha, né? Vai destralhando as coisas, a gente não está perdendo as coisas, a gente está ganhando espaço na nossa casa e a gente está ganhando tempo. A gente está ganhando espaço que pode ser ocupado por uma coisa que realmente vai ser útil, seja visualmente porque vai deixar mais bela a nossa casa, ou porque a gente vai usar aquilo para alguma coisa, ou até mesmo do tempo, porque o tempo que a gente perde limpando, arrumando coisa que a gente não está usando, ou que não está deixando a nossa casa bonita, é assim, impressionante. Então, a gente precisa, assim, pensar na importância do destrave, na importância de deixar as coisas irem. E uma das dificuldades que eu vejo, por exemplo, que tem muito pai e mãe que tem dificuldade de desapegar de brinquedo. Aqui em casa, o meu filho mais velho, ele já entende e ele já faz parte dessa prática de doar ou de colocar brinquedo no lixo. Quebrou lixo. E se não está brincando com tanta frequência, nós vamos doar para uma criança que vai brincar e que vai se divertir com aquele brinquedo. E eu vou te falar, ele não lembra dos brinquedos que foram doados. Por quê? Porque para ele não, sabe, não teve apego, ele não brincava muito, então assim, não vai lembrar. Talvez de um ou outro ele até lembre de um brinquedo assim, mas assim, ele nem puxa assunto do tipo, ah, eu sinto tanta saudade daquele brinquedo. E aí, às vezes, é o seu apego com o brinquedo. E você não deixa aí, porque o seu sonho era dar tudo para os seus filhos, ou o seu sonho era ter aquele brinquedo, e para o seu filho já não faz mais sentido, tá ali ocupando espaço e só tá atrapalhando a sua vida. Então é muito importante que a gente crie essa rotina também do destralhe, do desapegar para transformar nossa casa, porque senão você vai ficar arrumando, 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 limpando, 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 que são os dois estágios de manutenção. Só que se você não destralha, se você deixa a bagunça ali, sempre a bagunça vai estar voltando. Então, esses são esses dois problemas. Você não define um lugar para essas coisas e você sempre está colocando mais e mais coisa dentro de casa sem tirar outras coisas que você não está mais usando, não tem mais importância. Tá quebrado, tá disfuncional, não tem utilidade, é lindo, é maravilhoso, é caro, é um não sei o quê, mas assim, para você não faz mais sentido. E aí, por isso que você precisa deixar ir. Então, assim, o que vai fazer diferença na sua vida para que a bagunça não se instale na sua casa é você respeitar esses 4 estágios. É você sempre ter a rotina de arrumar as coisas, mas para você arrumar com eficiência, você precisa organizar, ou seja, você precisa definir aonde cada coisa vai, para na hora de arrumar você colocar no lugar. A importância de você sim estar limpando, nem que seja superficialmente, para quando você for limpar com profundidade, não tá aquilo encrostado, então na limpeza profunda vai ser mais fácil, porque você sempre está dando uma limpezinha superficial. E por final, se desapegar. Sim, é importante você destralhar. Vai, se liberta, abre o coração, sabe? Deixa as coisas irem, porque as coisas vão, depois elas voltam de alguma forma e até melhor, coisas mais bonitas, coisas mais legais, coisas mais funcionais, coisas que fazem mais sentido para você e para sua história atualmente. Combinado? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, conta aqui nos comentários. O que você achou? O que você acha desses estágios? Como que é a sua rotina? Eu gosto de conhecer um pouquinho da história de vocês, então conta aqui pra mim. Se você acha que esse vídeo de alguma forma vai ajudar mais alguma outra pessoa, compartilha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fique por aqui, tá bom? Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!